Nem Deus consegue se encaixar nos conceitos de todo mundo nesse planeta. Não é para você se encaixar no conceito de ninguém. O mal, ele rege tudo que não existe. E você foi domesticado, instruído a considerar... falta amor nas pessoas. As pessoas não sabem o que é amor. Eu vi um episódio seu no Paranormal com a Alê. Não lembro se foi acho que foi pro Alê que você perguntou sobre perfeição, sobre se ele era, se ele se sentia um ser perfeito. E aí ele perguntou, mas em que sentido? E aí você falou, então já está errado, porque se você lembra disso? Já não considera. Porque ele já não se considera perfeito. Eu fiquei me perguntando, né? Se ele perguntasse para mim, eu acho que eu também eu responderia que eu não me sinto perfeito. Eu queria entender essa visão. O ser humano, ele precisa se sentir perfeito? Faz parte da nossa essência. Eu considero que, como num óleo essencial, né? Quando você tira o óleo essencial de uma planta, você tira a alma ali. É ali que está o nosso ente, o nosso ser. Tá? E esse ser, que quando a criança nasce, ela nasce assim, ela tem algumas características, né? Que é para você se conectar com a sua essência. É a pureza, a perfeição, a amorosidade, a espontaneidade e a liberdade. Eu criei essas 5. Né? E quando a gente fala que é perfeito, que todos nós somos perfeitos, quando eu falo que todos nós somos perfeitos, né, dentro da minha teoria da perfeição, porque não existe a imperfeição para o universo. Quando você vê um animal apodrecendo, ele está perfeitamente apodrecendo. Existe uma lógica, existe uma estrutura naquilo. Quando você vê aquilo que você considera como imperfeito, você tem que observar que você acabou de comparar esse imperfeito com uma outra coisa que você considera perfeito, porque você criou a ideia do perfeito, e essa ideia do perfeito é essa xícara assim. Aí eu te dou uma outra xícara quebrada aqui. Você vai usar colada. Essa imagem. Nossa, essa xícara está imperfeita. Por que ela está imperfeita? Porque ela está quebrada. A minha imagem é da xícara inteira. E ela, como não está inteira, ela está errada, ela está quebrada, ela perdeu o valor, ela não presta e ela não serve para nada. Ela continua servindo, não como uma xícara, porque ela está quebrada, não está conseguindo segurar os líquidos aqui, mas ela vai para um outro processo. Ela deixou de ser uma xícara inteira e ela passou a ser uma xícara quebrada. Mas ela tem o valor de ser uma xícara quebrada. E ela está perfeita como algo quebrado. O quebrado é perfeito. É difícil de conseguir. É que eu levo essa teoria para o pensamento de que se está perfeito, né, numa evolução humana, a gente muitas vezes pode estacionar em, por que eu vou evoluir algo que já está perfeito? Quando eu paro para pensar assim, sou um ser humano perfeito, quer dizer que eu cheguei no ápice, que eu não preciso evoluir mais. Então, não. Então, por isso que eu queria entender melhor. Não. Porque tudo é perfeito no universo. Você só vai considerar que você é imperfeito se você se comparar com outras pessoas ou se comparar com uma ideia daquilo que você gostaria de ser. Uma ideia daquilo que você gostaria de ser é uma ideia. Sim. Se é uma ideia, não existe. Sim. Então, se essa ideia daquilo que você gostaria de ser começar a ter mais valor do que aquilo que você é, eu sou, Deus em mim, você está rejeitando Deus em você. E você está valorizando a ilusão daquilo que eu gostaria de ser que eu não sou. Aquele futuro que talvez nunca chegue. É ilusão. Não existe. Você fez um pacto com o mal. O mal, ele rege tudo que não existe. E você foi domesticado, instruído a considerar essa segunda possibilidade desse mal. E é esse que é o problema. Nossa, então no meu trabalho é o mal puro. Porque, mal puro. Porque, agora você entende por que esse planeta não evolui. Porque aqui está assim, a resposta. A gente faz um vídeo, a gente faz uma arte, seja lá o que for, e aí você pensa assim, tá bom, mas acho que da próxima vez vai ficar melhor. Nunca tá perfeito, sabe? E nunca você chega nessa perfeição. Então, tudo depende de como você vai arbitrar, como você vai definir. Livre-arbítrio, tá? Ao definir, ao arbitrar, você já está condenando você mesmo. Quando você diz, isso aqui não está bom, tinha que ser melhor. Mas o que é melhor? Melhor é por quê? Por que eu considero que é melhor? Porque está ruim. É quase uma busca infinita porque pela perfeição. Ruim. Não,
Não, é porque pura e simplesmente não corresponde à tua ideia, Uhum. daquilo que você quer. Só que a pessoa se perde um pouco nisso. Sim. E ela aí vira uma autocobrança absurda que a pessoa ela não tem um raciocínio lógico frente às situações. Porque aquilo ali está perfeito. Aquilo está perfeito. Pensa num final de tarde com a sua família que está tudo perfeito, mas aí você acha uma coisinha e fala, puta, mas isso aqui é a única coisa que não estava bom no passeio. Você fala, porra. Porque você gosta de vibrar nisso. Não, eu não vibro sempre assim. Mas vira e mexe, você se pega pensando... Você considera aquilo e define aquilo, e você então criou uma energia de empatia e de antipatia. Uhum. Então, ou seja, para o universo tudo está perfeito. Tá? Porque a imperfeição, ela não existe para o universo. O ser humano é que criou a imperfeição. Uhum. E a religião também fez ele acreditar que ele é imperfeito, porque aí, como ele é imperfeito, ele vai querer ser perfeito. E aí a forma dele ser perfeito é ele conseguir seguir os desígnios da Bíblia, os desígnios daquilo que a religião está impondo para ele, ou que os pais estão impondo, ou que a sociedade está impondo, para que ele possa ser perfeito. Ele tem que se encaixar dentro de conceitos de todo mundo nesse planeta. Você não vai conseguir isso, cara. Nem Deus consegue se encaixar nos conceitos de todo mundo nesse planeta. Não é para você se encaixar no conceito de ninguém. Você não tem que se encaixar no conceito de ninguém. Você tem que desistir de querer ser valorizado pelas pessoas. Você tem que desistir de querer ser amado pelas pessoas para você reconhecer o teu próprio valor. Isso você tem que matar e você tem que desistir porque você não vai conseguir. E isso é fato. Porque fatalmente você vai sempre encontrar alguém que vai questionar o teu valor porque vai usar das suas próprias referências, que acha que é uma verdade absoluta, mas é apenas uma verdade relativa àquilo que ele permite aceitar, porque a capacidade dele de amar está condicionada àquilo que ele permite aceitar. Porque se ele automaticamente aquilo não corresponder a isso, e se ele utiliza disso como uma necessidade de autoafirmação, ele vai te discriminar. Ele vai te discriminar e ele não vai tolerar. Por quê? Porque ele não permite que aquilo que o outro está fazendo, ele permite para ele mesmo. Então, quando você vê uma pessoa discriminando uma outra pessoa na nossa sociedade, ou sendo intolerante, é ignorância pura. Por que você não aceita aquilo? O que você tem a ver com as escolhas da outra pessoa? Você não aceita para você? Não. Então, pronto, ótimo. Continue assim. Siga o seu caminho. Seja hétero, tri, bi, o que você for, com esse monte de nome que estão dando agora para a questão da sexualidade, que não tem que dar nome nenhum. A pessoa é livre para fazer o que ela quiser e deixa ela ser feliz do jeito que ela quiser, não precisa nomear, mania de querer definir as coisas. Colocar em caixas. Tem que colocar em caixa, tem que colocar em conceito, para poder, não, agora eu tenho uma referência. Você não precisa de referência, a sua referência está na sua unicidade. Você é um ser diferente. Você não é igual a ninguém. Então, ou seja, você está querendo ser igual aos outros, por quê? Porque você tem uma droga de um complexo de inferioridade, uma necessidade de ser aprovado, e uma necessidade de pertencer a alguma coisa. Ou seja, você é um ser solitário e você não está percebendo que você é um ser solitário, tentando resolver a solidão, tentando se encaixar em algum tipo de grupo, para você tentar resolver a tua falta de integração e de união com alguma coisa, porque em algum momento você questionou a sua própria existência e você definiu para você mesmo que você vai se isolar, remoendo a sua solidão, onde você vai ficar para o resto da sua eternidade, se você não perceber isso que eu estou falando, que você só vai se assimilar às pessoas por aspectos e que você é um ser diferente e que você tem que amar a sua diferença e que você tem que valorizar aquilo que você é, reconhecer o teu valor, você tem que aplaudir você mesmo e quando você não corresponder ao resultado que você quis, você tem que ser muito tolerante e paciente com você mesmo porque você está num processo evolutivo. Falta amor nas pessoas, as pessoas não sabem o que é amor. É muita imposição da sociedade para você ser isso ou aquilo. Ou então... Mas elas vão impor, você só cede se você quiser. A pessoa fica muito em busca de reconhecimentos da sociedade. Vou falar de um diretor. O cara fez vários filmes legais, mas ele está sempre em busca daquele prêmio que talvez ele nunca chegue lá e ele passa uma vida em busca daquilo. E aí, necessidade de aprovação. Uma vida infeliz por falta desse tal reconhecimento que ele precisa. Necessidade de aprovação. Se você tem necessidade de aprovação, é porque em algum momento você se sentiu reprovado. Falta de autoconhecimento. De novo, vamos voltar no princípio. Necessidade de aprovação. Que ela é da infância, né? E medo de reprovação desde a infância. De se sentir encaixado em alguma coisa. Aí eu não correspondi, lei da correspondência.
Eu sou estudioso ferrenho da lei da correspondência. Eu não conheço. O que é assim? Eu conheço 400 leis do universo. Se você conhecer as leis do universo, você consegue navegar em todos os mundos e se manter puro, perfeito, amoroso, espontâneo e livre. Né? A lei da correspondência é isso. Você não correspondeu ao teu pai, não corresponde à tua mãe. Isso aqui está errado, porque não corresponde ao que eu acho que está certo. Isso aqui poderia estar melhor, porque não corresponde àquilo que eu considero que poderia estar melhor. A lei da correspondência ela está presente em tudo que existe. E se você não perceber a diferença entre corresponder e não corresponder... Que é expectativa e realidade? Não corresponde à ideia daquilo que você tinha. Então, por exemplo, eu não gosto daquela pessoa. Por quê? Porque ela não corresponde àquilo que eu acho que ela tem que ser. Que você idealizou. Então, que mas você ela tá não sempre tem que ser. Idealizando algo surreal. Ideia, ilusão, projeção. E na psicanálise o cara que já sai para uma balada pensando, eu vou encontrar uma pessoa desse jeito hoje. E aí aquela pessoa nunca aparece. Ela quer encontrar uma pessoa de acordo com um arquétipo que ela criou na cabeça dela, com a ideia que ela criou. E aí ela sai para a rua e aí a pessoa vem, no primeiro momento ela acha que vai encaixar naquilo. Porque ele demonstra alguns aspectos que se encaixam naquilo, ou tem uma aparência também visual dentro daquilo que ela considera que é o ideal para ela poder amar, aceitar e se abrir. Né? Aí ela, no primeiro momento, parece que encaixa, abre. Aí, de repente, a pessoa começa a falar umas coisas, aí ela começa a fechar e rejeita a pessoa. Né? Por quê? Ela rejeitou a pessoa por quê? Porque ela quer que a pessoa encaixe naquilo que ela quer. Então ela não sabe amar, ela não sabe receber, ela não sabe fluir, ela não sabe interagir, porque ela tem que perceber que o outro vai ser diferente e que o outro não tem que ser exatamente igual a ela, porque senão ela deveria beijar a si mesma, transar consigo mesma e ficar consigo mesma, porque ela não sabe interagir com outras pessoas. Sim, entendi a correspondência. Então, as pessoas não têm que corresponder ao teu ideal. Elas correspondem a coisas muito mais sublimes que você pode não perceber. Porque ela pode corresponder, por exemplo, que você não está percebendo ainda, a uma grande união sexual, a um grande envolvimento emocional. Ela pode corresponder a coisas simples da vida que mantêm uma relação saudável, e que, de repente, você não está cogitando essa possibilidade. Você simplesmente fechou a porta ali antes da hora. Você não está dando possibilidade para a pessoa revelar quem ela é. Eu quero conhecer você. Então, quando você olha para uma pessoa, você tem que olhar para a pessoa e você tem que dizer assim, o teu olho tem que brilhar, porque você é uma alma que está chegando ali. É um ser que está chegando ali. E eu quero conhecer essa pessoa. Aí eu vou conhecer essa pessoa. Se ela se encaixar nos meus conceitos, ok. Se ela não encaixar nos meus conceitos, eu tenho que aprender a ser flexível, tolerante, paciente, aceitar a diferença. E aí ver se realmente isso vai dar um envolvimento saudável, porque segundo o Vortex, uma relação saudável para dar o amor e uma união e integração para que possamos juntar a força e expandir a força. Aí nós vamos casar. Casamento, ele só acontece depois do envolvimento e da relação estabelecida. Depois da união e da integração, por meio da empatia, é que surge o casamento. Muito me estranha uma pessoa encontrar uma pessoa e ficar preocupada em encontrar uma pessoa para casar, se ela não sabe nem se envolver, nem se relacionar, nem unir, nem integrar, nem ter empatia. Porque ela está cheia de dogmas e cheia de ideias daquilo que ela gostaria que a pessoa fosse, e ela criou um tricô e que agora a pessoa, quando chega, tem que enfiar naquele tricô que ela criou. E se não enfiar, tem braço curto. Entende ou não? Entendo. É isso que é o problema das pessoas, é porque elas não sabem amar, elas não têm consciência, por isso que está nessa parte, por isso que o inferno está na inconsciência. E isso é que impossibilita as pessoas realmente. E hoje em dia, então, está bem difícil, porque as pessoas não têm mais paciência para nada, porque está tudo muito fácil. Hoje em dia está tudo muito fácil, hoje em dia está tudo muito livre. Hoje você não tem mais nada impossibilitando, hoje você tem toda a liberdade. Hoje você pode tudo. Tá? Só que com isso veio uma grande responsabilidade através da liberdade, porque é a era de Aquário, que é a era da liberdade. Agora não existe mais repressão, era de Peixes.
Não tem mais e deve mais. Você está livre. O que é que você vai fazer agora com a liberdade de aceitar o outro como ele é e com a liberdade de aceitar você como você é? Onde você não tem que se encaixar no conceito de ninguém e ninguém tem que se encaixar no teu conceito. Onde você vai aprender a descobrir as pessoas e ao descobrir as pessoas, você vai perceber similaridades e diferenças e a partir daí, claro que naquilo que é semelhante é muito fácil, né? Porque você não está amando no outro que você ama em você. Sim. Eu quero ver você amar a diferença. É aí que é a grande jogada. O dia a dia. A jogada é eu aturar essa pessoa porque ela pensa diferente de mim. É aí que está sendo colocado em questão o meu amor incondicional, a minha flexibilidade, a minha tolerância, a minha paciência, a minha perseverança de continuar mantendo firme na intenção de querer ter uma relação verdadeira com essa pessoa. Porque eu quero ter uma relação verdadeira com essa pessoa. Como é que eu vou ter uma relação verdadeira com uma pessoa se eu não aceito a verdade da outra pessoa e eu quero que ela seja a minha verdade? Sim. Gente, você está vivendo o caos do conflito e você não está entendendo que o amor não flui. O amor flui a 550 Hz. O amor, ele flui, só flui após o primeiro ato da autopreservação e aceitação de você, aceitação do outro e permissão que o outro pura e simplesmente seja ele mesmo. Se você não chegar nisso, você não entra na porta do amor. Para poder entrar na consciência amorosa, chakra do coração, e expandir os teus domínios das tuas relações. Né? Então, por isso que hoje em dia está todo mundo sozinho. Está sozinho por quê? Porque as pessoas não sabem integrar com as pessoas. Se você gostou desse corte, com certeza vai gostar do episódio completo. Vá aqui na descrição, pegue o link e saiba muito mais sobre espiritualidade e sobre a constante luta entre o bem e o mal com Carlos Florencio. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like e até o próximo Plugado Podcast. Valeu!